E aí, pessoal, na sequência, a gente passa a falar um pouquinho sobre o princípio de uma gestão de risco estruturada e abrangente. E o que é a norma, né? O que a ISO 31000 de 2018 fala sobre isso? Ela fala que uma abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos contribui para resultados consistentes e comparáveis. Mas na prática, né, o que isso quer dizer? Então, esse princípio, na verdade, ele destaca a importância de uma abordagem sistematizada e completa para a gestão de riscos. Esse princípio também enfatiza que a gestão de risco ela tem que ser realizada de uma maneira metodológica e coerente, sobretudo, abordando todos os aspectos e tipos de riscos que podem afetar a organização. Lembra quando a gente viu nos módulos anteriores, né, os tipos de risco operacional, financeiro? Então, é isso, a gente tem que considerar todos esses tipos de risco quando for o caso. Então, por exemplo, em relação à abordagem metodológica, né, na prática isso implica no uso de um método consistente e que seja replicável para identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos. Então isso garante que a gestão de riscos ela seja realizada de maneira sistemática e não seja realizada ao acaso, né? Ah, outra coisa também é a consistência organizacional, né? Que exige que a gestão de riscos seja consistente em toda a organização. Então, diferentes departamentos, diferentes unidades organizacionais, elas devem adotar uma abordagem uniforme para a gestão de riscos, o que vai facilitar a compreensão, a comparação e a consolidação dos riscos em toda a organização. Então é importante que exista, por exemplo, uma taxonomia única, né, de gestão de riscos, assim, que a organização inteira chame, por exemplo, eventos de risco da mesma maneira. Isso torna possível que exista uma comparação, né, entre riscos. Da mesma forma, quando se define, né, o nível de risco. Ele tem que ser uniforme dentro da organização para que também seja possível se fazer uma comparação. Então, por exemplo, o nível de risco alto, ou a percepção de um nível de risco alto, tem que ser a mesma em toda a organização, seja em projetos, seja em processo, né, seja na operação de uma organização. Então, são esses os principais pontos em relação ao princípio de uma gestão de risco estruturada e abrangente, tá bom, pessoal?